Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, eu e o Guilherme, novamente para gravar um vídeo, né? Para os seguidores que ainda não viram o vídeo anterior, o mesmo falava da liberdade. Vários questionamentos, pensadores. Dê uma olhada lá. O mesmo aparecerá na descrição de vídeo e na tela. Vamos iniciar hoje o assunto sobre os valores. Gostaria de chamar o Guilherme para a gente começar a fazer o diálogo sobre essa questão tão falada por todos os pensadores da Idade Antiga, moderna e contemporânea. A primeira pergunta é, Sirlene, o que são valores? Olha, Guilherme, para que eu explique para você e para os nossos seguidores o que são valores, eu teria que explicar primeiramente o que é a ética e a moral, porque ética, moral e valores faz um pilar, é necessário o entendimento dos três. Mas então, o que é ética? A ética não é a mesma coisa do que moral, como todos pensam, apesar de uma complementar a outra. A ética é uma reflexão sobre a moral, é uma coisa bem individual, a posição de cada um sobre vários conceitos. E a ética, ela foi falada por vários pensadores: Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant, vários outros, né? Sartre. Mas a ética, ela pode ser sobre o meio ambiente, sobre a ética na política, que é difícil, né? Mas deveria acontecer. E a ética sobre a escola, sobre a ética na família. A ética, ela tem que estar presente em tudo. Então a ética é uma reflexão sobre a moral. Como eu devo proceder naquela situação? Um professor meu me dizia, Ricardo Vélez, que a ética só aparece em momentos de conflito. O que seria conflito? Quando eu tenho que resolver como tomar a melhor decisão. Então, esse é o momento que aparece a ética. Você já deve ter ouvido muito falar ética profissional, não já? O que seria a ética profissional? Quando eu estou trabalhando em algum lugar, alguma escola, e eu mencionar o nome de algum problema de aluno, de alguma coisa que aconteceu na sala em outros lugares, eu estou sendo ética? Não. Se eu falar qualquer coisa que aconteceu na sala de aula em outros lugares, é falta de ética. Mesma coisa o médico. Se o médico atende o paciente, ele sai falando dos problemas do paciente na cidade inteira. Ele teve ética. O dentista, aquela pessoa tem um dente podre, não teve ética. Então a ética é quando você reflete sobre o que você deve fazer. É o proceder bem, refletir sobre algo na sua vida e ter uma atitude, uma escolha boa e de acordo com o bem. Não falar as coisas da boca para fora, sem Isso, pensar. refletir antes e seguindo sempre o bem. Sobre a ética ficou esclarecido? E agora você tem mais alguma pergunta? Sim, o que é moral? A moral, ela vem da palavra mores, costumes. A moral, ela varia de uma cidade para outra, de um lugar para outro, de um país para o outro. O que seria isso? Cada lugar tem um conjunto de moral, que é um consenso feito entre a sociedade. Não é nada ditado por leis escritas. Então, por exemplo, até uma certa época, as pessoas separadas ou que eram mães solteiras eram discriminadas na sociedade. Hoje, essas pessoas convivem normalmente. Não em todas as sociedades. No Afeganistão, no Paquistão e em outros lugares, eles têm outra moral, outros costumes. A moral está ligada aos costumes. Agora, aqui no Brasil, hoje, a gente convive normalmente com isso. A moral é isso. Todos concordam com isso? Não, mas a maioria. Ela é um consenso. E de várias leis morais, né? Durkheim, que é um sociólogo que a gente ainda vai falar sobre ele, fala sobre isso, surgem as leis. Por exemplo, uma das melhores leis que já existiram no mundo, as pessoas não fumarem dentro de ônibus, dentro de bares, né? Mas de onde que surgiu essa lei? A partir do momento que as pessoas começaram a ter um consenso que o cigarro fazia mal à saúde, causava mortes. Virou lei. Outra lei interessante também, relacionada à propaganda de bebidas na televisão, de cigarros ou de algumas bebidas que eles consideravam nocivas à saúde. Coisas nocivas à saúde. Isso. Por exemplo, outra lei também, os homossexuais. Hoje eles podem adotar crianças, né? Aqui no Brasil podem ter um contrato, né, de casamento. Por que aconteceu isso? A partir de vários debates na sociedade, surgiu a necessidade de leis. Então as leis, elas surgem dos costumes. Então o que é costume? Se eu sair de cabelo vermelho na rua, posso sair, mas o pessoal vai dar uma olhadinha, porque não é costume. Então a moral, ela é ligada aos costumes. E as leis, muitas vezes, vêm das leis morais. Elas vêm, a maioria delas, né? Então, por exemplo, hoje, para a gente terminar os exemplos de moral, existe uma lei que quem traísse, cometesse adultério,
seria preso. Hoje, não. Ah, mas isso quer dizer que trair trair correto? Não. Mas atualmente isso é punido de acordo com os olhares da sociedade, não com a lei. Então, as mudanças que vão acontecendo no decorrer da história. Ficou esclarecido, Guilherme? Espero que os seguidores também, as pessoas que estão vendo o vídeo, ficaram bem esclarecidos sobre o assunto. Mas agora outra dúvida, Sirlene. O pessoal confunde moral com moralidade? Confunde bastante, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, isso é imoral, isso não está de acordo com a moralidade. Não é a mesma coisa que a moral ligada aos costumes. A moralidade, ela está ligada, de uma certa forma, aos costumes, mas ela está ligada também à questão do ser imoral ou não, de acordo com a visão das pessoas. Então, muitas vezes as pessoas confundem, né? Não, mas isso não está de acordo com a moral. A moral são os costumes convencionados na sociedade. Ser imoral já é outro tipo de coisa, né? Você falar palavrões ou você fazer gestos feios para alguém, isso é imoral. Isso é ligado à moralidade. Então agora você já explicou tudo, vamos voltar no início do vídeo. O que são valores? Então, valores são os pilares da sociedade, né? O que são valores? Respeito, solidariedade, honestidade. São coisas que a gente aprende desde quando a gente é pequenininho, com 4, 5 anos, na nossa família. A instituição família ainda é a mais importante. É ela que vem trazendo todos esses conceitos de valores. Depois na escola a gente também aprende outros valores, né? Depois também a gente aprende outros valores também na sociedade. Então valores eles estão ligados a, lógico que esses são os valores positivos. A gente sabe que também tem antivalores, depois a gente vai falar sobre isso. Então os valores positivos ou valores ligados à ética e moral são esses ligados a conceitos fundamentais de convivência. Ser solidário com seu amigo, com sua pessoa da sua família é fundamental para que haja uma boa convivência em sociedade. E a última pergunta para terminar o vídeo, Silene, é a seguinte: a sociedade está relacionada mais com os valores ou os antivalores? Felizmente, ainda tem muitas pessoas que são criados e têm atitudes relacionadas a bons valores. Mas eu digo que o mal realça bastante, né? Então hoje existem muitas pessoas que cometem coisas relacionadas aos antivalores. Por exemplo, são desonestas, corruptas, isso é um antivalor, né? Roubam da sociedade. É o que a maioria dos nossos políticos tem feito atualmente. Pessoas que, de uma certa maneira, não respeitam os professores, não respeitam seus pais. Pessoas que são compensadas por um pirulito, por um chocolate, outras coisas relacionadas a questões financeiras para ter um comportamento melhor ou pior. Não teria que ser assim. As pessoas teriam que ter comportamentos bons de acordo com o que elas aprenderam na sociedade, não de acordo com compensações financeiras. Eu não concordo muito com que as pessoas sejam compensadas pelas atitudes que elas têm enquanto financeiramente, né? Eu acho que isso cria vício, né? Mas eu acredito na sociedade, né? E acredito que o bem vai prevalecer e que as pessoas, mesmo com tantos problemas que a sociedade tem hoje, vão se pautar pelos valores morais fundamentais para a convivência. Para as pessoas que não me seguem nas redes sociais, Facebook, Instagram, as mesmas aparecerão na descrição da tela e nos vídeos. Os seguidores do meu canal que tiverem interesse em adquirir meu livro de poesia e inspirações terão grandes surpresas, pois o mesmo apresenta muitas reflexões e eleva o espírito dos leitores.